Você está em mais um Empreendendo no Reino e o nosso papo de hoje foi com a Samara. A Samara é embaixadora do BAM Brasil, um movimento global que levanta empreendedores com um motivo missional. Ela compartilhou conosco parte da sua jornada, da sua conversão e da sua história nos negócios. O papo de hoje está cheio de lições e aprendizados para você. Confere aí. Fala pessoal, você está em mais um Empreendendo no Reino e hoje nós temos a honra de receber aqui a Samara Brandão. A Samara é embaixadora do BAM Brasil e hoje nós temos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse movimento incrível que tem abençoado tanta gente. Samara, é uma honra receber você aqui. Oi André, tudo bem? Olá pessoal do Empreendendo no Reino. Para mim é que é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha história e da história do BAM Brasil. Que legal, que legal. Samara, pra gente começar, eu quero entender um pouco mais sobre você. Como que começou a sua jornada profissional, como você foi se desenvolvendo profissionalmente até chegar aonde você está hoje? Oi André, então, primeiro eu vou começar me apresentando, né? Olha, eu moro em Curitiba, mas eu sou acriana, eu sou do Acre, então o Acre existe, tá bom, gente? O Acre existe, eu tô aqui para provar isso. Então, eu quero, começar aí. Então, vou falar um pouquinho da minha jornada. Até eu acho interessante para que vocês possam entender como é que Deus desenvolveu, ou como Ele desenvolve, talvez está desenvolvendo na sua vida, certos dons, talentos, que tem a ver com o seu chamado, que tem a ver com a sua vocação. Então começou assim, vamos lá. Eu não tinha muita certeza do que fazer na faculdade. Na época eu não era cristã, tá? A minha conversão aconteceu mais tarde. Então eu meio que fiz um sorteio, né? eu fiz três vestibulares diferentes. E aí eu lembro que na verdade, André, eu não queria passar no vestibular, porque eu queria passar um ano, sabe, fazendo... Eu pensei assim, se eu não passar, eu passo um ano viajando, os meus pais vão me ajudar a fazer um intercâmbio, e eu vou falar inglês, eu quero aprender inglês. Esse era o meu sonho, fazer um intercâmbio. Depois vocês vão entender lá na frente onde isso se conecta. E aí, de repente, eu não estudei, fui fazer o vestibular, porque todo mundo tinha que fazer depois da faculdade, na minha época. Os pais estavam ali, todo mundo, bem entusiasmado para que a gente entrasse na faculdade. E aí, as minhas amigas todas fizeram direito, que é uma faculdade bem tradicional. E eu não me identificava com direito, eu não me identificava com medicina, eu não me identificava com engenharia. E aí, eu falei assim, o que tem aqui? Eu vou fazer administração. Não, quando você começou a falar, eu não sabia direito o que ia fazer, eu quase falei, não vai me dizer que você fez administração. Foi, aí eu me inscrevi para administração, e aí eu lembro que eu fiz o vestibular em Goiânia, fiz em Brasília, e aí fiz uma faculdade que eu acreditava que era mais próximo do que eu queria fazer, que era Relações Internacionais. Olha só. Mas aí fiz o vestibular, lá na UNB para Relações Internacionais, e fiz na Universidade Católica de Administração. Adivinha qual que eu passei? Administração. E aí, só que eu tinha certeza que eu não ia passar por conta de eu não ter estudado e tal. De repente, quando eu estou lá, a minha tia morava em Goiânia, ela abriu o jornal e falou, olha, aqui saiu o resultado do vestibular. E eu falei, eu tenho certeza que eu não passei, porque ninguém ouviu meu nome lá na rádio. Na hora que eu olhei, tava meu nome lá. E eu falei assim, bem, agora não tem jeito, vou ter que cursar, porque os meus pais não vão deixar eu ir para a Inglaterra fazer intercâmbio de inglês, sendo que eu tenho uma faculdade para fazer. Ok, eu fui fazer administração, e aí, onde é que tudo isso se conecta, Fiz administração, e aí, quando eu terminei a faculdade, eu voltei para o Acre. E lá, eu comecei a procurar emprego, etc. De repente, comecei a trabalhar numa secretaria lá de governo. E aí eu vi um anúncio do Sebrae. E aí o Sebrae estava lá, no caso, contratando terceirizado para trabalhar num projeto do Sebrae. Eu falei, olha, isso aqui parece ser legal, tem a ver com a minha área. E eu fui.
Só que eu não fui selecionada para aquele projeto. E aí o interessante, olha que são as coisas de Deus. Eu não fui selecionada, mas aí tinha a mulher do RH lá, né, a pessoa do RH, falou assim, olha, mas a gente está fazendo um curso, a gente está produzindo um curso, ele é grande, ele é quase uma pós-graduação, porque tem 300 e poucas horas, e a gente está precisando capacitar pessoas para serem consultores de negócios, porque o Sebrae precisava de terceirizados para ser consultores de negócio, né? E aí eu falei, legal, vou fazer esse curso. André, olha, isso foi em 2004. Na verdade, 2004. André, foi o melhor curso que eu já fiz na minha vida. Uau. E foi porque foi o quê? O Sebrae contratou os melhores consultores do mercado na época, porque o Sebrae tem disso. O Sebrae, hoje, para os funcionários, quem trabalha no Sebrae, que trabalhou no Sebrae, sabe do que eu estou falando. O Sebrae, ele contrata o melhor profissional que está no mercado hoje para dar capacitação para os funcionários do Sebrae. Então, assim, tudo que tem, né, de tecnologia, né, de conhecimento, o Sebrae é pioneiro, o Sebrae está buscando isso e está trazendo para dentro da instituição. E aí, eles fizeram essa pós-graduação, vamos dizer assim, que era um treinamento, só que tinha 300 e poucas horas. Então, foi o ano inteiro, então era uma vez por mês, era um final de semana todo, e tinham vários consultores, então eu vi de tudo. Eu vi finanças, eu vi coach, a primeira vez, em 2004, que eu vi, né, eu tive aula sobre coach, eu tive aula sobre sucessão, que eu achei muito legal, e eram consultores, né, de Minas, de vários lugares, bem conceituados, eu fiquei apaixonada. No final do treinamento, eu falei assim, é isso que eu quero fazer. Eu quero ser uma consultora organizacional, porque era para ser consultora organizacional, ou seja, você entende todas as áreas da empresa, faz um diagnóstico. A gente teve, né, um curso, na verdade, no final a gente teve que fazer um trabalho prático, e aí eu me apaixonei por aquilo, e eu deveria ser cadastrada no Sebrae para prestar esse serviço para os pequenos negócios. Só que no ano seguinte, 2005, o Sebrae fez uma chamada de concurso público. E eu falei, vou fazer. E aí eu fiz e passei no concurso público. Que legal. E fui trabalhar no Sebrae, iniciei em 2005, né? E a partir dali eu fiz várias capacitações no Sebrae, todos os anos eu ia pelo menos 2 vezes em Brasília. E aí o legal é que eu passei também a ser uma referência lá no Sebrae, né? Eu passei a gerenciar a área de consultoria organizacional para pequenos negócios. Eu me especializei em plano de negócio, fiz um curso com o Cláudio, ele foi até consultor lá daquele programa agora me fugiu o nome, lá, Aprendiz. Uhum. Que legal. E aí... então, aí ele foi o meu professor de plano de negócios. Uau. E aí eu fiz vários cursos com muita gente capacitada pelo Sebrae, viajei o Brasil inteiro. E aí ok. E eu estava lá trabalhando no Sebrae e de repente, Deus me pegou. E aí eu me converti, né? Uhum. E aí eu vou contar para vocês aqui rapidinho. Eu me converti dentro de um negócio. Que legal. Dentro de um salão de beleza. Nossa. Eu era daquelas que eu ia todo sábado, eu tinha um horário marcado no salão de beleza. Uhum. E nesse salão de beleza que eu frequentava, eram 3 irmãs. E elas eram crentes, elas eram evangélicas. E o nome do salão era Divino Toque. Olha. Olha só. E aí, elas sempre estavam falando para mim, né, falando versículos, falando da palavra, porque no salão de beleza é aquilo, tem uma hora que você vai para a sala de estética e a esteticista, você começa a conversar sobre a sua vida, você começa a desabafar, faz daquilo ali um divã. É verdade. Não é verdade? A mulher não sabe disso. Salão de beleza, eu acho que elas já têm um treinamento. Eu fui gestor de uma escola de beleza, né? E aí eu brincava assim, pessoal, quando que vai ter aula de psicologia aqui? Porque a gente sabe disso, né? Tem essa questão os profissionais da beleza têm essa facilidade de puxar assunto e transformar o estabelecimento num divã mesmo. Isso. Ainda mais assim, eu que era uma cliente assídua daquele lugar. Então eu me deitava ali, né, recebia massagem, fazia as coisas da estética
E a profissional, que era uma das donas do salão, e a gente conversava muito, eu falava da minha vida sentimental, dos meus problemas do trabalho, e ela me trazia a palavra de Deus, me dava aquela esperança e tudo. E assim foi alguns anos, né, dessa maneira. E aí, de repente, eu comecei... o Espírito Santo, né, ele convence você do pecado, e eu comecei a ser convencida do meu pecado ali, né? E aí e foi assim de uma maneira, não foi assim, né, vamos dizer assim, rápido, mas foi aos poucos, através do relacionamento, eu fui conhecendo, porque eu vou confessar, eu tinha um certo temor de igreja, sabe, do crente reteté, daquela coisa assim, eu achava muito estranho, então aos poucos eu fui mudando essa minha visão sobre o cristão, né? Sobre o evangélico, principalmente. Que legal. E aí, passou-se um tempo, de repente eu lembro, aí eu vou contar, porque isso tudo vai fazer parte da minha trajetória, né? E aí, de repente, eu lembro que essa sócia lá do salão, que era minha esteticista, ela falou assim, olha, vai ter um curso da Jocum, não sei se vocês conhecem Jocum, né? Da Jocum aqui, que é um curso de cura e libertação. Gente, eu tinha tanto medo dessa palavra, cura e libertação, eu não tenho que ser curado de nada. Eu tinha medo da libertação de demônio, eu não quero isso, eu tô com medo. Tinha aquela coisa, né? E aí, só que aquilo não saiu da minha cabeça. E o interessante é que esse curso era um curso noturno, de 1 mês, não era ETED, não era aquele curso, né, de missões integral, que a Jocum tem, que você precisa estar lá, né, meio que, de tempo integral, internado e tal. E aí eu lembro que a Jocum ficava no caminho do meu trabalho, todo dia passava na frente. Nossa! E aí um dia eu parei com o meu carro lá na frente da Jocum, né, da sede lá onde ia acontecer o curso. E eu fiquei, meu Deus, por que eu parei aqui? O que eu tô fazendo aqui, né? E aí eu falei assim, bem, eu vou fazer esse curso, tenho nada a perder. E aí fiz esse curso de cura e libertação, que foi muito legal. Na verdade, foi algo assim, é Deus te atraindo para aquilo que Ele quer, né, falar com você. E foi bem legal, só que aí eu lembro que um dia foi bem marcante, porque teve um dia que a pastora estava orando, sempre eu orava antes de começar, e ela falou assim, fechou os olhos e falou assim, olha, tem alguém aqui que começou com uma pessoa, alcançou uma pessoa, depois vai alcançar a sua família, depois vai alcançar uma cidade, depois vai alcançar uma nação. Uau! E à medida que ela falava, o meu espírito fazia assim, eu sabia que ela estava falando de mim. Ela não me conhecia, eu também não tinha nenhuma né, intimidade com ela. E quando ela abriu o olho, ela olhou para mim e apontou assim, você ora. Eu sabia que era para mim, orei. E eu lembro que quando eu terminei aquele curso, eu resolvi me converter mesmo, né? Só que eu passei a ler a Bíblia na minha casa, sozinha, né? Aquela coisa. E eu falei, não, tá na hora de procurar uma igreja, eu preciso congregar com os meus irmãos. E aí eu passei a frequentar uma igreja batista. Na época, e eu já comecei a evangelizar as minhas primas, a minha família inteira, que antes, na verdade, tinha uma base da Assembleia. Eles eram assembleianos, mas estava todo mundo, né, desviado, vendo a sua vida, ninguém frequentava mais igreja. E aí eu chamei um tio meu, que foi presbítero da Assembleia há muitos anos atrás, já tinha saído de lá. Eu falei, tio, eu preciso conhecer mais da Bíblia, eu preciso saber mais. E ele montou um grupo de estudo. Que legal. Aí ele falou, tá bom, eu vou te ensinar, né? Já que você quer saber, ele tinha feito curso de teologia, aí eu vou te ensinar. E aí montamos um grupo de final de semana na casa dele. Eu frequentava ainda a igreja, né, da Batista. E aí era eu, ele, a mulher dele, mais uma outra tia minha e uma prima. Para resumir, André, a partir daí as pessoas começaram a chegar da família mesmo, a minha família é grande, e que era numa salinha, passou a ser na área da casa dele, e hoje a gente tem uma igreja lá no Acre, que começou comigo, com ele, nisso daí, hoje virou uma congregação de verdade, né? Hoje, inclusive, a gente está construindo um templo. Uau, é bem legal. Começou assim, com essa ideia. Mas aí, voltando para o meu lado profissional, lá no Sebrae, eu continuava, né, eu era analista de projetos,
E o interessante é que eu saí da área de plano de negócio, né, que eu atendia o cliente, o microempresário, e passei a gerenciar os maiores projetos do Sebrae na minha área, né, na área de inovação e gestão. E aí eu estava, né, gerenciando esses grandes projetos lá, estava a ponto mesmo de iniciar para a área de gerência, né, eu estava crescendo ali dentro, e aí eu lembro que Deus me chamou e falou, olha, chegou sua vez, assim, tá na hora de... Eu me converti em 2009, em 2011, Deus falou assim, olha, eu acho que tá na hora de você vir integralmente mesmo, trabalhar para mim. Que eu legal. Falei, não, isso pode estar errado, isso não pode estar certo. Opa, peraí. Olha só, não sei se você sabe, mas essa temporada do Empreendendo no Reino tá indo ao ar com o patrocínio da Bluefields Aceleradora. A Bluefields Aceleradora foi a primeira aceleradora de negócios voltada para negócios do reino na América Latina. Sim, eles são os caras. Então, se você quer entender mais sobre Kingdom Business e sobre tudo que a gente está falando nesse episódio, vai lá nas suas redes sociais e busca a Bluefields Aceleradora, que você vai ser enriquecido de conhecimento e vai sair de lá conhecendo a vontade de Deus para o seu negócio. Agora, bora tocar esse episódio aí. Eu quero até perguntar sobre isso, Samara, porque, obviamente, né, assim como você, a gente sabe que a abrangência da nossa audiência é totalmente interdenominacional, né? Então, para você, como foi esse Deus falando com você? Foi aquilo que a gente chama de testemunho interior? Foi uma percepção? Foi uma palavra profética? Não sei, como foi para você? Então, lembra que eu fui fazer o curso lá e que a pastora olhou para mim, apontou e falou, você vai ganhar nações? Aí eu comecei a pesquisar sobre a Jocum. Lembra que eu falei sobre meu desejo grande de fazer intercâmbio? E aí lá eu vi que tinham cursos de inglês em outros países. Automaticamente me veio aquela ideia, poxa, que maravilha vai ser se eu for aprender inglês em um país diferente, dentro de uma comunidade cristã. Falei, eu vou estar num ambiente seguro, eu vou estar vivendo aquilo que, né, assim, comunhão com Deus, com outros irmãos. Eu achei aquilo excelente. Então, guardei. E aí, essa ideia foi amadurecendo na minha cabeça. Só que aí eu descobri que, na verdade, eu precisava primeiro fazer uma ETED. Que aí eu precisava ficar 6 meses, né, na própria Jocum, como uma escola missional mesmo. Aí eu já fiquei, poxa, será que é isso? E comecei a orar sobre isso. E aí Deus foi me trazendo muita paz e eu me inscrevi. E eu achei uma das confirmações da paz, né, não é só aquela paz interior, é aquela paz também que vai para sua família. Então, todo mundo, a minha família, eu vou confessar, André, eu era uma mulher, assim, eu ainda sou, né, uma mulher solteira, mas na época eu tinha o quê? Eu tinha 28 anos, né? 29 anos, na verdade. E eu tinha um cargo bom no Sebrae. Eu ganhava muito bem. Eu não ganhava mal. Eu viajava muito. Dinheiro eu tinha. Então, eu tinha uma boa situação financeira, né? Econômica financeira. Eu tinha, como é que diz assim? Estabilidade. Essa é a palavra. Sim. Então, quando eu falei assim, eu quero sair para ser missionária, fazer um curso, eu nem falei que ia ser missionária não, porque eu ia fazer um curso de missões de 6 meses. A minha família me apoiou. Uau! É um milagre, né? Um milagre! Então, assim, a minha mãe me deu força, o meu tio que tava, lembra que me dava aqueles estudos, a família. E eu falei, bem, essa paz ali tá reinando, né? Essa paz tá reinando. E aí veio um segundo teste. Eu falei, vou me inscrever. Se eu for aceita, ok, eu acredito que vai ser de Deus. Então eu me inscrevi e fui aceita. Que legal. E aí, André, eu falei assim, bem, vamos ver se realmente, né, será que é isso mesmo? As pessoas lá no Sebrae, elas achavam que eu era maluca, né, porque como que eu ia sair, ia ser missionária. Mas aí, André, eu falei, Deus, eu não posso sair assim, né. Eu precisava acessar o meu FGTS, eu ficava pensando também, agora eu não tenho mais, né, mais finanças. E aí eu conversei com os diretores do Sebrae,
Eu falei assim, olha, eu queria negociar para poder sair e tudo, né, e acessar o meu FGTS. Eles, não, se você quiser sair, você tem que pedir demissão e não sei o que, aquela coisa, né. Aí eu fui orar, eu falei, Deus, o Senhor sabe, né, o meu coração e a minha necessidade. Eu preciso de um sinal, né, do Senhor, porque eu era crente crua mesmo, né? Eu precisava de sinais como os de Deus. E aí eu falei assim, eu vou conversar com ele de novo. André, eu fui conversar com ele de novo. E a resposta, eu lembro que eu até chorei, eu conversei com os 3 diretores na minha frente. A conversa foi indo pro não, sabe? E de repente eu falei algo que mudou, Deus na hora, né, que mudou o coração de um diretor. Uau. E falou assim, não, peraí, então vamos, e eu falava, eu tô indo fazer a obra de Deus. E aí, uau. E aí ele falou, não vai, se quiser sair tem que pedir demissão. E aí alguma coisa eu falei, né, olha, mas eu não acho isso justo, porque tem outras pessoas aqui que saíram para outras coisas e vocês negociaram. Aí o diretor falou assim, não, então peraí, deixa eu rever seu caso. E aí, passou-se assim, uns 3 dias, eles aceitaram negociar comigo. E para minha surpresa, o diretor, na época, o presidente do Sebrae, foi meu mantenedor. E falou assim, eu quero ser seu mantenedor. Eu falei, melhor do que isso, não tem como, né? Que incrível. Vou partir para missões. Então, eu lembro que eu saí em janeiro de 2012. E aí eu fui para Jocum, né, fazer ETED, Escola de Missões. E aí, depois, lá na frente, vocês vão entender esse meu pensamento. Eu fui fazer missões na Jocum, fiquei 6 meses lá. Depois eu voltei para casa e falei assim, eu entendi que Deus estava me chamando para voltar para Jocum para mais um período, né, mais um semestre como obreira. E eu fui. E aí, e mais lá pra frente, o que aconteceu aí? Que aí vocês vão entender a jornada. Quando eu cheguei na Jocum, qual que era o meu ministério? Não sabia, né? Eu vou me encaixar onde? Eu pensei, nossa, mas você trabalhou com administração, no Sebrae, com empreendedorismo. Vem aqui pro escritório, né? Vem aqui, entendeu? Vem aqui pro escritório, fica com a gente. E aí, aconteceu que lá no escritório, eu acabei organizando melhor a base, né, no sentido mesmo organizacional, fazendo escala de manutenção, aquelas coisas que administradores fazem. Atendendo o telefone, gente, eu atendia telefone, eu que vendia as ETEDs, né, o pessoal ligava e tal, e eu vendia a ETED, só que eu fiquei muito amiga da diretora e do diretor da Jocum, então eu sempre estava com eles, auxiliando, né, dando ideias, trazendo sugestões, e eu fiquei assim há um bom tempo. Isso foi em 2012. Aí quando chegou em 2013, eu fui ser obreiro de uma ETED. Nisso eu fui para o México. Eu lembro que teve uma convenção lá no México. Eu fui, um workshop na verdade. E aí eu comecei, olha só, vocês vão entender, eu vou contando a história, assim que vocês vão pegando a trajetória. Eu fui nesse workshop internacional do Jocum. E aí lá, o Loren Cunningham, que é o fundador da Jocum, que tem quase 90, acho que tem mais 90 já, ele falava como um garoto, André, assim, sabe, com todo o vigor de missões, de grande comissão. E aquela atmosfera me envolveu. E eu lembro que eu perguntei para Deus, eu preciso, o que o senhor quer que eu faça? Né? Eu quero saber qual é o meu lugar no reino, o que eu preciso fazer. Porque eu olhava, eu estava lá no escritório, mas eu ficava meio, poxa, eu quero ser missionária das nações, porque eu ouvia todos os missionários indo, chegando e partindo e contando histórias maravilhosas. Lembra que eu falei para você que eu queria viajar, conhecer o mundo, fazer intercâmbio? Eu falei, não, eu precisava também sair e tudo, e não acontecia nada para mim. Eu ficava na base, lá no escritório. Eu falei, Deus, será que o Senhor me chamou pro escritório? Não é possível! Né? Meu Deus! Eu falava assim, não, né? Eu não quero ficar aqui. Mas eu entendo que foi um processo. E aí, lá eu lembro que eu coloquei meu coração para Deus mesmo, que eu precisava entender qual era o meu ministério. De repente, André, olha só. Vou andando lá numa exposição, né? Tinha uma área lá de exposição. E aí eu passo pelo stand
da Jocum do Colorado Springs. E eu pego um panfleto, eu pegava panfleto de tudo quanto é lugar. E aí eu peguei um panfleto que estava escrito ali, negócios como missão, em inglês, Business as Mission, e falando sobre empreendedores do reino. Eu olhei para aquilo e falei, não. Falei, será? Eu falei, meu Deus, mas empreendedorismo no reino? Como assim? Lembra daquela... Aí eu comecei a trabalhar, eu tinha essa visão dividida, secularizada, dicotômica, esse é o ponto. Que o que acontecia? Eu achava que para servir a Deus, eu precisava largar tudo, os meus conhecimentos, a minha profissão e ser missionária. Isso que eu achava. Então, quando eu vi aquele panfleto, eu falei, que isso, que coisa esquisita. Mas guardei. Voltei para o Brasil. Em 2014, eu lembro que eu passei o ano inteiro, André, orando. Enquanto eu estava no escritório, eu passei o ano inteiro orando, pedindo a Deus qual que era o meu ministério. Porque eu não sabia, eu queria ficar no escritório a vida toda, eu queria ir para as nações e tal. E, de repente, eu ouvi, numa intercessão da Jocum, eu ouvi uma palavra, Colorado Springs. Uau. E eu falei, Só que aí, o panfleto ficou lá. E eu falei assim, quais são as escolas que tem lá? Fui olhar e tinha uma escola transcultural na Turquia, que era para capacitar, né, missionários para povos não alcançados. Falei, eu vou nessa, eu quero ser uma missionária. Ainda que eu quero ser uma missionária que alcança povos não alcançados e etc. Eu quero ir transcultural. Eu tô empolgada. Me inscrevi na escola, fui aprovada. André, mas sabe quando você faz de tudo, mas a coisa não acontece? Você faz de tudo, aí se lá no fundo, eu sabia que não era, sabe, não era pra mim aquilo. Eu fiz jejum, eu lembro que eu orei, fiz um dia de jejum, assim, total, porque eu precisava de uma resposta de Deus, e eu lembro que Deus falou comigo, assim, em sonho, falou assim, olha, não é o seu tempo. Nossa, aí aquilo, sabe, eu fiquei triste na hora, mas eu ao mesmo tempo senti paz que não era mesmo pra eu ir. E eu não entendia, porque eu queria fazer essa vontade de Deus, né, de estar em nações, eu queria muito ir. E a escola começou, as pessoas ficaram ainda me esperando, achando que eu ia, mas eu não tinha recurso nenhum, não consegui nenhum recurso e nada. E aí eu falei, gente, eu ouvi errado. Eu ouvi errado. E aí, de repente, Deus falou, Colorado Springs mesmo, só que é outra escola. Lembra do Business as Mission? Então, e aí eu lembro que eu fiquei naquela, falei, não é possível, né, que eu larguei o empreendedorismo para voltar para o empreendedorismo. Aí eu fiquei pensando, será que vou ter que sair então de missões e voltar para a vida secular? E aí Deus falou comigo uma vez, assim, no sentido assim, eu tive uma percepção, né, um sentimento de ler o livro de Neemias. Uau! E Neemias, eu fui lendo, mega empreendedor. E eu estava entendendo que ele era empreendedor, que ele era um administrador. E eu, meu Deus, eu falei, não, será? Ai, Senhor, lá vou eu ter que voltar para a administração. E aí, uma semana depois, chegou um professor lá para dar aulas, né? Ele estava dando aula sobre... Eu não lembro, na verdade, qual era o tema. Eu sei que eu estava indo tudo quanto era aula que aparecia na Jocum, porque eu queria me encontrar. Essa era a verdade. E aí, eu fui na aula desse professor. E aí, no final, eu conversei com ele. Falei, olha, eu estou bem confusa, porque... como é que você descobriu o seu chamado? Perguntei para ele, como é que você descobriu? Ele falou assim, olha, Samara, eu e a minha esposa, eu tocava no louvor da minha igreja há muitos anos, e ela também. Só que aí passou, e a gente achava que aquele ali era o nosso chamado, era o nosso ministério. Tava tudo certo. De repente, o Senhor falou com a minha esposa que ela tinha que voltar a atender, abrir um consultório para atender, porque ela é psicóloga. E aí, Deus mandou fazer um curso de teologia, eu fui. E aí eu descobri que, na verdade, Deus me chamou para ser um professor, um ensinador da sua palavra, não ali não tocar no louvor. Esse não era o meu chamado. E o chamado da minha esposa era, né, na verdade, era resgatar a faculdade que ela fez, a profissão dela, que era a psicologia. Eu já comecei a ficar com medo. Aí ele falou assim, você é formado em alguma coisa? Eu falei, em administração. Aí ele falou assim, você sabia que Neemias era um administrador? Falei, caramba, acabei de ler Neemias. Falei, Deus está falando comigo. É possível. E aí, logo em seguida, na mesma semana, a gente recebeu um professor
na ETED, que hoje, né, eu aqui em Curitiba eu frequento a igreja dele. Ele é um pastor também, só que ele saiu agora ele está em São Paulo, está dirigindo um seminário. E aí ele chegou, eu lembro que a diretora da ETED falou assim... Qual é a igreja, Samara? É a MOB, Missão Mobilização. E isso, aqui em Curitiba. O pastor era o Anderson Bonfim. Que legal. Né? E aí esse ano ele saiu dessa igreja para ir para São Paulo, e agora o pastor, o grupo pastoral é o Marcelo, o João e o Darlan. E aí, só que na época, né, ele foi dar essa aula lá na ETED. E aí eu lembro que a diretora da ETED foi lá e falou assim: Anderson, fala com essa moça aqui, a Samara, ela tá tão confusa, coitada, não sabe o que faz da vida. André, você não vai acreditar como Deus junta os pontos. Olha só, ele não te deixa confundido. Ele não te deixa porque ele faz questão de mostrar para você, né, te dar talvez a palavra não seja clareza, porque você sempre tem aquela dúvida, mas ele vai te dando sinais. Esse cara saiu do quarto onde ele estava, né, hospedado lá na nossa hospitalidade. Ele saiu do quarto e ele falou assim para mim, ele não me conhecia, assim, a gente não tinha intimidade. Ele já tinha me dado aula antes, mas a gente não tinha nenhum tipo de contato. E ele virou e falou assim para mim, foi lá no quarto, voltou e trouxe esse livro aqui, Negócios como Missão. Uau. E falou assim, você formou em quê? Eu falei, em administração. Ele disse, então, leia esse livro aqui. Esse livro é para você. Porque Deus, na verdade, ele não muda o cajado. O cajado é o mesmo. Eita. Mas você não é mais a mesma. Agora você tem a visão, a cosmovisão bíblica. Uau. Aí aquilo ali para mim foi sensacional. Eu comprei o livro, li o livro correndo. É esse livro aqui que eu vou indicar. Falei, eu li esse livro correndo, comprei e li. E aí o que aconteceu? Eu terminei de ler o livro, uma semana depois eu estava no escritório. Toca a campainha da base. Quem era? Um empresário. Desesperado. Por quê? Porque ele dizia, Samara, olha, eu quero servir a Deus, eu tô pensando, aí eu falei, mas calma, o que você faz? Olha, eu tenho uma fábrica aqui próximo, aqui em Contagem, é uma fábrica de sofás, eu fabrico sofás e tudo, mas eu quero servir mais a igreja, eu preciso servir. Eu tô querendo fechar o meu negócio, fazer um curso aqui na Jocum, de missionário, de missões ou de teologia, para eu ser pastor. Eu digo, calma aí, calma, que eu também já fui assim. Espera aí, vamos conversar. E aí, eu peguei o meu livro e dei para ele ler Negócio com Missão. Eu falei, olha só, talvez Deus queira que você não abandone o seu negócio. Se você é bom nisso, se você emprega pessoas, se você tem uma possibilidade de você fazer missões para Deus, servir a Deus através do seu negócio. E foi o primeiro, né, empresário que eu evangelizei, vamos dizer, né? Reevangelizei ou quebrei aí essa mente dicotômica que eu também tinha. Sim. E aí esse cara foi ler o livro, depois comprou o livro, voltou para me agradecer, trouxe a filha dele, né? Enfim, ele continuou sendo um empresário. E aí, André, eu parti em 2015 para o Colorado Springs para fazer a minha escola de Business as Mission. E foi lá que eu conheci, né, que eu entendi qual era o propósito de Deus para os negócios, qual a cosmovisão bíblica dos negócios. Eu conheci diversos empresários, visitei diversas empresas, que legal, assim, que faziam trabalhos incríveis. E aí eu falei, é isso. E aí veio essa pergunta que a gente começou lá. Lembra que eu contei a minha trajetória? Sim. Porque eu entendi o porquê que Deus tinha investido tanto em mim, em capacitação, em administração. Naquele curso que eu falei para você, que eu não tinha noção, que era um curso de 300 e poucas horas, né, de consultoria organizacional. Depois eu entendi por que eu trabalhei 7 anos no Sebrae, eu entendi por quê. Porque justamente quando eu estava pronta em termos, né, de conhecimento, né, vamos dizer assim, conhecimento mesmo pragmático de negócios, Deus mudou a minha cosmovisão. Uau.
de negócios, né? Que incrível. E aí foi lá que eu comecei, que eu conheci, foi os meus primeiros contatos com o pessoal do Ben Global. Que incrível, que incrível. Jornada maravilhosa, Samara. Eu fiquei bem emocionado, não sei nem porquê, quando você contou sobre esse empresário que ele foi. Eu fiquei imaginando a cena do cara tocando a campainha da Jocum e falando, eu preciso servir a Deus. Isso. Só Deus pode mover os corações dessa forma, né? Que coisa linda. Sim. E eu vejo que nós somos fruto disso até, né? O Senhor tem levantado diversas pessoas para anunciar o reino dele e movidos dessa genuína necessidade de servir a Deus. Eu imagino, é meio que Paulo falando assim, ai de mim se não pregar o evangelho, né? Uhum. Cara, eu preciso fazer isso. E hoje, através do BAM Brasil, você ajuda diversos empresários a fazer isso, né? Nós já tivemos um episódio aqui com o João Mordomo e ele explicou um pouco sobre o BAM, né? Mas eu queria, até para quem não ouviu aquele episódio, que você contextualizasse o que de fato é o BAM e como iniciou de fato o BAM Brasil depois desse background maravilhoso, né? Como de fato foi o início e qual é a atuação do BAM Brasil hoje. Tá, então vamos lá. Definição do que é BAM. Eu chamo BAM, né? Que em inglês é BAM, né? Uhum. A pronúncia é diferente, mas eu quis aportuguesar o negócio. Então, BAM, Business as Mission, negócio como missão, ele tem 3 princípios básicos, vamos dizer assim. A gente trabalhar o mandato cultural, né? 3 mandamentos. Mandato cultural, que é o quê? O que é o mandato cultural? Fazer negócios para Deus e para o bem comum. Ou seja, trazer a questão da provisão mesmo que a comunidade precisa. 2, mandamento do amor. Ou seja, amar o próximo como a si mesmo. Você precisa pastorear, né, os seus funcionários, os seus clientes, as pessoas que estão ali próximas a você, demonstrando o amor de Deus, tendo essa visão de que todo ser humano ali que está com você é a imagem e semelhança de Deus. E o terceiro é a grande comissão, é você realmente compartilhar a sua fé, porque ela é que transforma. Então, o BAM é você entender que você vai, de forma simples, você serve a Deus. É como se fosse uma cruz, você serve a Deus e serve as pessoas, servir a Deus e servir as pessoas, de uma forma bem simples, né? E aí, como que você serve as pessoas? Mandato cultural, mandamento do amor, grande comissão. Tá? E uma das coisas que muitas vezes a gente se confunde, é que BAM não é não se trata de negócio filantrópico, é um negócio mesmo lucrativo. Nós entendemos que há pessoas chamadas mesmo para serem empreendedoras, para co-criar com Deus na criação desses produtos, desses serviços que a sociedade precisa. Então é uma empresa lucrativa com esse intencional, né, no propósito do reino de Deus, ou seja, da grande comissão mesmo, do mandamento do amor, com essa intencionalidade. E o BAM Global, né, que é a instituição na qual eu faço parte, a gente tem um interesse também muito profundo, né, em empresas BAM que trabalham os mais pobres, né, do planeta, que são aqueles que estão em locais não alcançados. Por quê? Porque a gente entende que aí vem todo um contexto global onde BAM, esse termo nasceu, né, aí eu vou um pouquinho no histórico para você entender, que se falou de BAM a primeira vez, eu acredito que foi em 2004, assim, no sentido de se organizar algo, né? Uhum. Lá em Lausanne, no movimento de Lausanne, quem não conhece, é um movimento evangélico, né? Bem forte, né? Que trabalha a questão do evangelismo mundial, a igreja, né? São várias denominações. E dentro desse movimento lá, desse encontro, existia um fórum. E esse fórum estava cheio de líderes internacionais, muitos empresários que eram cristãos, claro, né? E aí a pergunta começou a partir daí, como que a gente vai ajudar a evangelizar, né? A levar a palavra de Deus, a expandir o reino? Como que a gente pode fazer isso? Como a gente pode ajudar? Poxa, a gente é empreendedor. E aí percebeu o seguinte, André, que olharam assim, vamos olhar para o mundo, quais são os problemas do mundo, como que nós podemos ser resposta para esses problemas. E percebeu-se o quê? Muita pobreza, por conta de quê? Por falta de emprego, por falta de empreendedorismo, né? Porque o empreendedorismo é que faz a economia girar e tal, geração de emprego. E por causa dessa falta de emprego, se tinha a pobreza
E se tinha um outro problema muito grande, muito grave, que a gente fala pouco hoje, que é o tráfico de pessoas. Gente, aqui no Brasil a gente não fala tanto, mas se você ver, há 2 semanas atrás, o Fantástico fez uma matéria, né, falando inclusive de pessoas aqui do Brasil que são levadas com tráfico humano. Só que isso é muito comum, André, lá na Ásia, na África, na Europa ali oriental. Então essas coisas são comuns ali. Na Ásia Central, então, muito comum. E aí, de repente, a gente viu, poxa, por que essas pessoas são tão facilmente traficadas? Aí vamos olhar, porque não tem emprego. As pessoas querem sair do seu país para buscar uma oportunidade num país diferente. E assim é. Então, o que é que os empresários pensaram? Bem, a gente pode ajudar. Se a gente levar as nossas empresas para esses lugares, a gente está gerando, né, a gente está fomentando a economia local, né, a gente está ajudando a criar um contexto que combate o tráfico humano e a gente está ajudando essas pessoas a terem uma renda e um emprego digno. E isso é trazer o reino, o evangelho de forma integral. Porque você vai com a palavra, mas você vai também com as ações, com as boas obras, né, com aquilo que a comunidade precisa. Inclusive, o evangelho de forma integral é um dos princípios do movimento de Lausanne, né? Sim, isso, justamente. Então, tem até a frase lá que é evangelho integral, uma igreja integral para o mundo todo. Então, né, a partir disso, a gente entende que vamos levar a palavra, mas vamos também levar a transformação de vida, entendeu? Então, o BAN nasceu nesse contexto. E aí, esse termo foi depois, né, com o tempo, foi sendo pensado, né, se convencionou esse termo, porque vários empresários já estavam, né, fazendo no seu coração. Deus já tinha colocado, poxa, o meu negócio é o meu ministério, eu busco trazer, né, dignidade para as pessoas, eu busco compartilhar minha fé. Então, negócios é a minha missão. Porque o missionário, eu tenho uma missão, né? Então, né, aí os empresários, poxa, o negócio é a minha missão, é o meu chamado. Então, convencionou-se esse termo, né, negócios como missão. Então, o que a gente quer é que, na verdade, business as mission pode ser feito em qualquer lugar. Mas a gente sempre fala no BAN Global, né, que a gente nunca sabe onde Deus vai levar o nosso negócio. Então, se você tem dúvida, mas Deus não me chamou para um povo não alcançado, Deus não me chamou para trabalhar em determinado lugar, então o meu negócio não será um negócio BAN, eu não vou ser BAN? Não, calma. Começa onde você está. Começa no local, começa localmente, mas com uma visão global, porque você nunca sabe onde Deus vai levar o teu negócio. E você nunca sabe como que você vai atuar de forma internacional ou global, ainda mais agora com essa facilidade de fazer negócios online, de você ter equipes remotas. Então, nunca desista de pensar em povos não alcançados, de pensar, né, em ter o seu negócio em outros lugares. Sim. Comece local e deixe Deus fazer o processo. Mas comece, né? Então, BAN, vou dar uma definição de trabalho que a gente fala, né? Que BAN, na verdade, são negócios lucrativos, sustentáveis, né, que tem intencionalidade de expansão do reino de Deus e de transformação em 4 áreas: econômica, como eu falei aqui, social, ambiental e espiritual. Essa é a nossa definição de trabalho. Então, quando você leva um negócio para uma região, você traz uma mudança econômica ali para aquela região, mas você também traz uma riqueza social. Por quê? Porque tem pessoas, né, que vão se conhecer, vão se relacionar. Tem essa parte, né, do social, né, de você trazer a questão dos relacionamentos. Tem a questão do ambiental, que a gente entende que nós somos mordomos, sim, né, da terra, então precisamos cuidar da terra. E sim, vai haver uma transformação espiritual, porque você, como cristão, você, né, o contato com você, o convívio com você vai compartilhar a sua fé, e isso vai trazer uma transformação espiritual para aquele ambiente, para as pessoas que convivem contigo. Por isso que tem que ser intencional. Não adianta você ser cristão e não demonstrar que é cristão, né, nas suas ações. Não estou falando que você tem que falar, olha, vem cá, senta aqui que eu vou te evangelizar. Mas nos teus atos, se você não demonstrar que você é cristão, que você tem uma fé, isso realmente não vai adiantar. Você vai ser só uma boa empresa ética. Verdade. Né? Muito então, bom, muito legal. Eu lembro na conversa com o João Mordomo, ele falou um negócio que eu achei muito legal.
ele falou, alguns negócios podem iniciar, por exemplo, a pessoa se converteu e já é um empresário. Então, ele pode transicionar o negócio dele para se tornar, de fato, um Kingdom Business. E só que num segundo momento ele percebe, existe um povo não alcançado e Deus pode me usar para isso. Então agora essa nova unidade já não é um Kingdom Business, é um BAM. E eu achei muito legal essa integração, né? Porque no fim do dia tudo que a gente quer é fazer a vontade de Deus, é alcançar as pessoas, é levar o evangelho pleno ou integral para todas as pessoas, né? Muito legal. Agora, Samara, fala um pouquinho sobre a atuação hoje no Brasil do movimento BAM. Tá, mas antes eu vou só complementar o que você falou aí, que isso é verdade, André. Eu vou falar de um empresário que eu conheço, que hoje ele é também um embaixador BAM global, que ele começou uma empresa de consultoria no Texas, e por muitos anos essa empresa foi um Kingdom Business, né? Vamos dizer assim. E aí, hoje, ele tem uma filial no Afeganistão dessa empresa, que ele emprega vários afegãos. E ele tem também uma filial no Reino Unido também, que ele emprega várias pessoas. Mas ele tem essa filial no Afeganistão, que é muito legal. É uma empresa também de consultoria, né? De programação também de software, de finanças, de várias... eu não sei bem... Na verdade, eu sei, eu estou me lembrando aqui, sim, ele faz programação, né, uma empresa de programação de software na área de finanças, tem vários temas lá. E aí ele tem essa filial no Afeganistão, achei bem legal. Porque para ele, Deus, há muitos anos atrás, antes dele ter empresa, né, Deus falou com ele sobre o Afeganistão. Uau. E anos e anos e anos depois dessa empresa consolidada, né, nos Estados Unidos, no Texas, ele abriu uma filial no Afeganistão. Tem vários testemunhos sobre isso. Ele tem um gerente que fica lá full time, né, que é um gerente cristão, americano, mas todos os funcionários são afegãos, assim, o restante. Só para complementar, para dizer que a gente nunca sabe, como eu falei, a gente nunca sabe o que Deus vai fazer com o seu negócio, porque ele tem propósitos com isso, né? Então começa... Verdade. Mas aí vamos lá, falando do BAM Brasil. Na verdade, o BAM Brasil começou com o João Mordomo, né? Há muitos anos atrás. Na verdade, foi um dos primeiros lugares em que o BAM começou a ter vamos dizer assim, um movimento, né? Uma presença de empresários, as pessoas começaram a falar sobre isso. Foi aqui no Brasil, com o João Mordomo. E depois, muitos anos depois, né? Em 2018, para ser mais precisa, foi quando esse movimento, né, se tornou algo mais estruturado. Então, sempre foi uma coisa orgânica, né? Só que em 2018 a gente fez a primeira conferência BAM Brasil, que foi feito lá em Maringá, em 2018, em novembro. E aí já teve, né, eu acredito que teve... eu não lembro quantas pessoas tinha, mas tinha vários empresários, a gente fez workshop, várias coisas. Então, a partir daí, se montou um grupo orgânico mesmo, no WhatsApp, muitos empresários participando. E aí foi quando, 2019, eu entrei, de fato, né, na equipe. E aí eu assumi as redes sociais, comecei realmente a divulgar mais o conceito, né, a proposta. Então, a partir daí, a gente tá buscando organizar mesmo, fazer desse movimento um movimento bem mais estruturado. Então, a gente tem feito várias parcerias com aceleradoras, com venture capital, com startups. Então, hoje o papel do BAM Brasil, durante esses 2 anos, 18, 19, 20, foi promover a causa, foi a questão mesmo de tornar esse tema mais conhecido, mais abrangente. Porque, por incrível que pareça, André, muitas pessoas nunca ouviram falar, não sabem que isso existe. Verdade. Então, a gente gastou esse tempo mais, né, na minha visão estratégica, falando do assunto, né, estimulando, promovendo. E agora que a gente já tem um número maior de pessoas com essa consciência, a gente ainda tem que continuar ainda falando, né, os passos iniciais. Por exemplo, hoje eu falo muito ainda com os empresários sobre
mente dividida, sobre dualismo, dicotomia, né? Porque isso ainda acontece. Então, hoje, o que a gente está fazendo? A gente está estruturando, né, a nossa atuação. Em que sentido? Hoje a gente vê que já existe um número de pessoas que precisam de treinamento. Então, a gente está montando aí algumas coisas, né, relacionadas a treinamento. Então, hoje o que a gente faz? Promove a causa, escreve sobre ela. Então, tem várias fontes de artigos que a gente escreveu. Tem um e-book também que eu escrevi, disponibilizei lá. A gente fez uma conferência o ano passado, também já falando sobre o tema. Então, agora a gente sente que o nosso novo passo é dar o treinamento, né, ensinar mesmo algumas, né, os 4 pilares, por exemplo, como implantar esses 4 pilares na empresa. Então esse vai ter um workshop, inclusive, que eu vou dar sobre isso. Então a gente está vendo treinamento e futuramente a gente quer fazer uma área de membership, ou seja, de você ser membro, né, ter uma participação de membro, para ali você ter acesso, né, a conteúdo, network. Então a gente está caminhando nesse sentido. Então hoje a nossa maior atuação mesmo é nas redes sociais, e a gente vai estar com um site novo. Então tem várias coisas aí. A gente está em construção. Tudo aconteceu de forma orgânica e foi bem rápido de 2018 para cá, né? Mas a gente está caminhando nesse sentido, estruturando, empreendedorismo. Você vai caminhando e vai, né, montando ali o avião no meio do caminho. Exatamente. Montando o avião enquanto tá voando, né? Enquanto tá voando, isso mesmo. Que legal, que legal. Samara, até pra gente ir para um encerramento aqui, nós temos bastante curiosidade de entender a rotina, né, dos nossos entrevistados. Conta pra gente, como é a sua rotina? Olha, André, a minha rotina, vou confessar para você que ela tá mais organizada, porque isso é um processo de autoconhecimento e de autoaceitação da minha pessoa, né? Porque eu entendi que eu funciono melhor na parte da manhã, no sentido de fazer alguma coisa, por exemplo, relacionada a ir para academia, relacionada, por exemplo, a arrumar o que precisa aqui na casa, né? Porque eu entendo, por exemplo, que meu cérebro, a minha parte produtiva, ela funciona melhor, né, depois das 11 horas da manhã. Então é onde eu consigo produzir melhor, me organizar melhor. Então eu percebi que eu precisava, né, ter uma agenda, porque hoje como é que é a minha rotina? Eu deixava a minha agenda livre, então eu atendo várias pessoas que mandam e-mails, que entram em contato comigo pelo WhatsApp, eu quero saber sobre banho, eu preciso falar com você, e aí geralmente a gente marca um Zoom, né, e aí a minha agenda ficava bagunçada. Tinha um Zoom de manhã, tinha um Zoom no meio da tarde, uma mentoria à noite, aí no outro dia, aí ficava aquela coisa, sabe, desorganizada, e eu não tinha tempo para ir na academia, eu acabava atropelando, né? Por exemplo, eu não conseguia ser produtiva no dia, porque eu acabava que, tinha um Zoom agora de manhã, acabou, eu vou almoçar, aí só que 4 horas da tarde tem outro Zoom, eu não conseguia terminar a minha produção, começava 2 horas, não conseguia terminar, era interrompida, e aí, sabe, que não ia... E aí, o que eu fiz? Aí que eu decidi deixar um dia, né, pelo menos assim, organizar a minha semana e colocar, olha, segunda-feira eu dou mentoria de manhã, eu vou deixar livre para ir para academia, fazer as minhas coisas pessoais. Na terça-feira eu decidi que seriam dias, terça e quinta, que eu iria dedicar reuniões, porque aí eu não interrompia a minha produtividade. Na quarta-feira é o dia que eu escolhi para gravar vídeos, para fazer, né, para produzir conteúdo. Então eu defini dessa maneira. Na sexta-feira sempre eu tenho uma reunião também que é fixa com o João Mordomo. Na parte da manhã eu faço a minha academia e depois faço produção de conteúdo nesse meio tempo. Mas isso foi uma como diz assim, uma descoberta, tá, André? Não foi fácil, não. Eu fui me descobrindo, né, o que funcionava para mim, né, desse modo. Eu sou uma pessoa extremamente produtiva à noite, André. De madrugada eu produzo que nem, não sei te dizer, mas eu não quero mais isso. Aí eu tô me adaptando, tentando achar um caminho na parte do dia, sabe? Que legal. Uma das perguntas que eu ia fazer é uma ferramenta essencial para o seu dia a dia, tá respondido, né? Agenda. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí, ó.
É isso aqui, gente. Isso aqui tá organizando minha vida, tá? Essa agenda mesmo. É uma agenda de papel. Isso, boa. Como é que é o nome disso aqui? Não, isso aqui tem um nome. Planner, né? É um planner, isso mesmo, gente. É um planner, isso aqui me ajuda. Você vê que eu já tô colocando assim, ó, para quem não. Nos outros dias do planner, já as minhas reuniões. Mas essa questão de definir um dia na semana para que eu possa produzir conteúdo, para mim foi o pulo do gato. Que legal. Mas tem duas outras ferramentas que eu também fazem parte do meu dia a dia, que são ferramentas. Uma é ferramenta de produção, que é o Canvas, gente, que eu sempre estou fazendo arte lá, que é uma ferramenta eu acho indispensável para quem trabalha com rede social. E a outra, que eu achei uma ferramenta, inclusive foi o meu amigo Harold que me deu essa dica, que é o Miro. Eu não sei se você conhece. Maravilhoso. Eu dei certo com o Miro. Eu não consegui dar certo com outras ferramentas, mas com o Miro eu dei certo, porque eu acho que ele você vai criando conforme aquilo que está na sua cabeça, você consegue transferir para o papel. É muito visual. Então, muito visual, então eu acho que o Miro é uma boa ferramenta. Que legal. E me diz uma coisa, qual livro você está lendo? Ou, na verdade, você já falou que você ia indicar, né? Fala um pouquinho mais pra gente desse livro. Do Negócio com Missão? Sim, quem é o autor mesmo? Então, o autor eu conheci pessoalmente. Que legal. É o Mike Barr. Ele também faz parte da nossa rede de Business as Mission. Esse livro, Negócio com Missão, é um livro excelente. Mas infelizmente ele está esgotado no Brasil, gente. Você não acha mais. E aí o que acontece? Só que eu vou ver se eu consigo, com a editora, mais uma tiragem. Já tem várias pessoas me pedindo esse livro. Mas esse livro, ele tem inglês, né? Se você lê inglês, você consegue ainda, né, acessar. Mas esse livro é um livro que eu indico, mas infelizmente ele está esgotado. Mas tem outros livros muito bons. Tem do Ed Silvoso também, que é Ungido para os Negócios. Esse livro, Ungido para os Negócios, é o motivo de existir o Empreendendo no Reino. Olha aí! Eu tenho ele aqui também. Maravilhoso. Pois é, então esse livro é um livro que eu indico, e esse também do Ed Silvoso também. Muito bom. É um livro muito interessante, é um livro bem legal. Que legal. Samara, última pergunta. Você costuma consumir informação? De onde ou como? Fala pra gente como é a sua rotina com relação à informação. André, eu sou muito de rede social. Muito. Então, assim, em termos de informação, eu costumo buscar muito no Twitter. Eu sou aquela que lê Twitter, né? Que vai lá. Eu sigo muitos jornais no Twitter, muitas revistas, só que eu faço eu sigo tanto de todos, esquerda e direita. Eu não faço uma seleção, eu só vou seguir essa daqui. Não, eu acabo seguindo todas as ideologias, vamos dizer assim, porque eu gosto de entender como é que o mundo está debatendo um determinado tema, quais são as diversas visões sobre aquele assunto, né? Então, em termos de notícia geral do mundo, eu costumo muito ir pelo Twitter, né, ver o que está sendo discutido. Então, e aí, claro, eu assisto também aos jornais, né, assisto CNN, assisto Globo News, mas eu costumo dar uma olhadinha no Twitter antes. Que legal. E com o recurso de listas no Twitter é maravilhoso, né? Porque você pode fazer a lista de quem você quer ver. Eu amo também para consumir conteúdo. Samara, para quem quer te encontrar, onde deixa as suas redes sociais, as redes sociais do BAM. Tá, então, André, olha, se você quer, né, saber mais sobre BAM, sobre o que é esse movimento Negócio com Missão, você deve seguir o @BAM Brasil Movement. Lá a gente produz muito conteúdo, né, nessa rede social. Lá tem, junto com o Facebook, né, é a mesma página, o mesmo conteúdo. Então a gente direciona tudo nessa rede social. A gente também tem o site www.bamglobal.com.br. Se você acessar hoje, ele está fora do ar porque a gente está reformulando o site. Mas esse endereço é o endereço que vai permanecer. Se você quiser me acompanhar na minha rede social pessoal, no @SamaraBramen, você vai me achar lá, e lá eu estou fazendo um trabalho direcionado para mulheres empreendedoras. Então, a minha rede social, né, pessoal, eu estou falando diretamente para mulheres, estou com essa intenção de trabalhar
a questão do empreendedorismo do reino com mulheres. E no PAN Brasil, a gente vai trabalhar mesmo com todos, né, falando sobre negócios com missão. E aí, nas minhas redes sociais, eu tô lá no Instagram, no Facebook, também com Samara Brandão, com o mesmo nome. No LinkedIn também, Samara Brandão, estou lá também. Então, esses são os meus contatos. Que ótimo. Samara, foi um prazer te receber aqui. Prazer foi meu, André. Super enriquecedor o papo. Inclusive, fica super à vontade para voltar para falar sobre esse trabalho maravilhoso com mulheres. Eu acho que é super oportuno e nós queremos promover isso mesmo. Então, a gente marca uma próxima conversa para você voltar e falar. Sim, vamos conversar sobre isso. Tá bom, André? Obrigada. Eu te agradeço o convite, agradeço, né, o empreendedorismo do reino. Inclusive, já quero estender o convite para a gente fazer uma live lá no Banjo, do empreendedorismo do reino e do Brasil. Topado. Que eu estou retornando com as lives. Ótimo. Lá, né? Então acho que faz parte dessa questão de promover esse tema. Tá? Então você está super convidado, depois a gente combina a data. Combinado, tá bom? Combinado. Para você que ouviu até agora esse episódio e ainda não é inscrito no nosso podcast, se inscreve aí, avalia a gente na sua plataforma predileta de ouvir podcasts e terça-feira que vem tem mais. Valeu, pessoal!